pergunta para o Diogo é que o Mansour tem mais que 2 olhos, é impressionante. Quantidade de jogos que ele dá. O cara é maluco. Mas ele está me falando desde o primeiro jogo. Né? Medina está em problemas, desde o primeiro jogo. Só olhando, eu estava vendo o Libertadores ontem, não vi o jogo, mas só olhando para os melhores momentos, a lentidão de Inter para recompor, depois de perder a posse da bola, foi gritante. Você acha, Diogo, que a ideia de Medina é viável? Eu acho assim que ele poderia ter uma ideia melhor, mesmo com as peças que ele tem. Para ele fazer o que ele quer volantes que carteiem o jogo, como ele diz, que sejam mais armadores, isso ele não tem ainda. Ele quer extremas de qualidade, o Inter sofre há bastante tempo com extremas. Isso de fato ele não tem ainda. Mas também é da responsabilidade do treinador, especialmente que vem para um ambiente assim que é muito diferente do Brasil, de tentar criar soluções com algumas deficiências, né? E aí eu acho que essa é a cobrança que se faz para o Medina. Tá bem, você não tem ainda as suas peças, mas com as que tem, não dava para render um pouco mais. Ontem, por exemplo, exatamente o que você disse, o Inter chegou a ter no primeiro tempo 70% de posse de bola, mas não finalizava e não conseguia criar espaços. Tinha 2 volantes, Gabriel e Johnny, que erravam muitos passes. Então, assim, desde o começo do jogo ontem, ficou muito claro que o problema do Inter era a qualidade da posse de bola. O Inter entregava a bola muito rapidamente para o adversário, que depois não sabia o que fazer com ela, a bola voltava para o Inter e assim sucessivamente. E aí me parece que ontem, no jogo de ontem, o Medina não entendeu isso, não conseguiu ler que o problema estava ali, e tinha opções para fazer isso, né? Poderia tira o volante Johnny, traz o Edenilson para ser volante ao lado do Gabriel, entra com o D'Alessandro, com menos funções de marcação, com meia central, empurra o Maurício para a direita, quer dizer, dentro das limitações dele, Tim, que são de fato existem, poderia ter tentado compor algo que não culminasse com perder para o Globo por 2-0. Então eu te diria que ele ainda não tem as peças para fazer o modelo que ele quer, isso é fato. Mas com as que ele tem, ele já poderia mostrar um pouco mais de rendimento. É uma cobrança que tem. Claro que não é só culpa dele, é culpa do elenco, é culpa da direção, é culpa até psicológica de um grupo que tem uma coisa de não conseguir ganhar e de quando tem um episódio negativo ruir completamente psicologicamente. Isso aconteceu ontem de novo. Mas eu te responderia isso. Ele ainda não tem as peças adequadas, mas também é obrigação dele, ainda que essas peças não venham, tentar compor algo que seja melhor do que perder do Globo por 2-0 e ser eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. Como é que se explica esse ainda não ter, Diogo? Tudo bem, está em começo de temporada, mas assim... Não, mas eu quero entender o seguinte, isso foi prometido ao Medina? Foi uma expectativa que ele criou? Foi. Então tem alguma coisa que não está sendo entregue aí também, né? E claro acho que isso entra no contexto que você está dizendo de que o que está se discutindo é uma reformulação não só do comando técnico do Inter, mas do comando do futebol, porque... Sim, né? Sim. Se fala, inclusive, é muito provável, enfim, e está no debate mudar até o executivo de futebol, Paulo Brax, que recebeu carta branca para fazer algumas contratações. O Cacique Medina gosta de jogar com ponteiros. Veio o David. Até se criticou que ele demorou a colocar o David na esquerda fazendo teste, mas enfim, o homem pela direita ele não recebeu ainda. O Inter tem só o Caio Vidal, que é um ponteiro que não conseguiu se firmar no clube, tem muitas deficiências. Por quê? Porque daí com o ponteiro direito traz o Edenilson para ser volante e melhora a saída de bola. Isso não aconteceu ainda. Ele queria alguns volantes que tivessem mais saída. Veio a princípio o Gabriel, que não é exatamente um volante assim de toque curto, ele até é um pouquinho mais vertical que os volantes que o Inter tinha, mas nunca foi no Corinthians aquele volante, seja construtor, um médio apoiador, digamos. Então ele de fato não recebeu ainda e foi prometido a ele. As deficiências do Inter são de caráter financeiro. Agora tem inclusive a questão da guerra na Ucrânia. O Inter já recebeu a metade da venda do Yuri Alberto, né, metade de 100 milhões, mas ele está com medo de não receber a outra metade, em função de tudo que pode acontecer lá na Rússia. Então ele está com receio de fazer contratações. Estava com o Marrone acertado, por exemplo, já disse que não, abriu mão do Marrone em função do receio de não receber o dinheiro da Ucrânia. Então tem essas deficiências de fato, não há dúvida nenhuma. Foi prometido para o Medina algumas peças que ainda não chegaram, e ele já cobrou isso.
Agora, ontem ele não se sentiu no direito de dizer, olha, eu não tenho reforços, em função de ser o Globo, quarta divisão, como a gente referiu.